Vida de São José, capítulo 8. O amor pelos enfermos, moribundos, pobres e aqueles que sofrem. Além dos muitos presentes que Deus se dignou a dar ao nosso José, um deles foi em particular aos pobres que estão morrendo. Havia tanta compaixão que ele sentiu por eles que o procuraram, quando sabiam que alguém estava naquele estado, porque o santo entendeu muito bem que grandes são os perigos daquele último momento da vida, e como os demônios se esforçam para conquistá-los e levá-los às penas eternas. Uma vez que seu anjo lhe disse: o grande perigo em que estão os moribundos e a necessidade deles de serem ajudados neste último conflito. E enquanto o anjo manifestava tudo isso a ele, Deus colocou em seu coração uma grande compaixão e caridade para com os moribundos. Isso ele fez com sua grande providência, enquanto Deus, tendo destinado a ser advogado dos moribundos, queria que ele se exercitasse nessa obra de tanta caridade e deu-lhe grande amor e compaixão pelos moribundos, fazendo-o entender as grandes necessidades dadas que eles têm naqueles últimos momentos dos quais uma eternidade depende, ou na felicidade eterna ou na infelicidade e miséria eterna. Por isso, acendeu nosso José do vivo desejo de ser útil aos moribundos. Tudo estava consumindo quando ele sabia que alguém estava em agonia, e ele ficou de joelhos por horas, implorando a Deus pelo feliz transe dessa alma. Então que ele deveria descansar no seio de Abraão. Não havia comida nem descanso para ele quando estava nele. Mas ele estava totalmente dedicado a implorar a Deus pelas necessidades dos moribundos. E quando teve a sorte de estar presente, nunca o abandonava até que sua vida acabasse, encorajando-o a confiar na divina providência e a vencer os ataques de inimigos infernais. Os moribundos agonizantes sentiram grande consolo pela assistência do santo. Os demônios ficaram muito enfraquecidos pelas orações que ele rezava. E Deus fez essa graça para ele, que todos aqueles que em sua morte tiveram a presença do santo não pereceram, mas foram parte ao limbo e parte ao purgatório. O santo o conhece com grande clareza e ele ficou muito consolado por isso e agradeceu a Deus por isso. O diabo ficou muito enfurecido com este ofício de grande caridade que o santo praticou, e uma noite, entre outras coisas, que uma alma havia sido salva pela ajuda do santo, tudo lhe parecia assustado e de aparência horrível e ameaçava prejudicá-lo, se ele não desistisse daquele cargo. O santo ficou assustado quando viu aquele monstro horrível e foi a Deus pedindo sua ajuda, pelo qual o dragão infernal desapareceu. E nosso José permaneceu em oração, no qual ouviu as vozes de seu Deus que o encorajavam a não temer, mas a continuar fazendo caridade com os moribundos, dos quais Deus ficou muito satisfeito. Encorajado pela voz interior, o santo, completamente consolado, encheu-se de muito mais caridade com os moribundos e continuou a ajudá-los com suas fervorosas orações. A quem poderia mantê-lo presente em sua morte se considerava feliz. Ele estava realmente feliz porque não apenas estava livre dos ataques furiosos de inimigos infernais, mas sua alma foi para um lugar de salvação pelas orações do santo. Também por essa caridade que nosso José exercia, ele teve que passar por muitas angústias e perseguições por parte das pessoas más e instigados pelo diabo. Mas não por esse motivo, ele nunca desistiu de tornar esse cargo tão agradável a Deus e tão útil aos outros, pois muitas vezes, para encorajá-lo, seu anjo falava com ele. Certa vez, entre outros, quando nosso santo jovem estava muito afligido pelas perseguições, o anjo falou com ele no sonho e disse a ele por seu Deus que estivesse de bom humor e continuasse fazendo esse trabalho de tanta caridade, porque prometeu fazer uma graça grande e muito especial no momento de sua morte. Não contou a ele em que consistia essa graça, mas foi muito grande ter a sorte de morrer no meio de Jesus e de Maria, com sua assistência amorosa. Incentivado pelo aviso do anjo, José continuou no trabalho de caridade e nunca desistiu, como se fosse impedido por alguns e por outros, porque o diabo se deu muito trabalho de impedi-lo nisso, mas nunca ele conseguiu. Desde que o jovem santo foi animado, fortalecido pela graça divina, e como se tratava de fazer o que era agradável ao seu Deus, ele se esforçou muito, e não havia ninguém que pudesse detê-lo no trabalho realizado pela glória de Deus e se beneficiar o próximo.
Às vezes, ele era avisado por seu anjo sobre a necessidade de uma pessoa que estava morrendo para suas orações, e o anjo acordou e imediatamente começou a orar, pedindo a Deus que se dignasse ajudar aqueles pobres que morriam com sua graça. E ele não se levantou da oração até que Deus lhe garantisse sua ajuda. Muitas vezes o anjo também lhe mostrou quão grande era o número daqueles que pereceram eternamente. O santo jovem ficou muito triste com isso e passou o dia todo chorando amargamente e magoado por não poder estar presente na morte de todos, para ajudá-los a morrer bem. E dirigindo-se a Deus com suspiros calorosos, pediu-lhe que enviasse logo o prometido Messias para libertar as almas da dura escravidão de Lúcifer e resgatá-las através da redenção. Quando mais tarde ele estava tão aflito e chorando, e seus pais estavam procurando a causa do seu choro, ele respondeu com toda franqueza e grande humildade: Eu me refiro à perda irreparável de tantas almas que Deus criou para levá-las ao descanso eterno. Mas elas, por causa dele, se perdem. O diabo tem um grande domínio sobre o gênero humano, e portanto, oremos para que ele se digne enviar o Messias em breve, para que ele possa tirar seu domínio e força, e que as almas sejam assim libertadas da tirania de um dragão tão cruel. Isto ele declarou com grande sentimento e compaixão, tanto que os pais choraram e começaram a enviar súplicas calorosas a Deus para que ele se dignasse enviar logo o Messias prometido. Muitas vezes ele também pediu a Deus a salvação dos pecadores obstinados, que estavam prestes a se perder. E o santo começava a orar pedindo a Deus que os restaurasse a saúde para que se arrependesse de seus erros e fossem salvos. Para obter essa graça, dedicou-se à oração por dias inteiros, acompanhando-o também em jejum. Portanto, raramente acontecia que o anjo não obtivesse a graça que ele solicitava, que o santo não obtivesse a graça que ele solicitava, e tudo o que foi feito foi escondido dos olhos dos homens e manifestado apenas ao seu Deus. De que maneira as orações de nosso José, a caridade que ele exercia para com o seu próximo moribundo, seriam agradáveis a Deus? Ele mesmo era um testemunho disso, embora Deus não deixasse de atendê-lo e ouvi-lo. Muitas vezes consolá-lo com divinas consolações, fazendo com que seu espírito desfrutasse da suavidade e doçura de tal maneira que às vezes ele se concentrava nisso, até com o rei Davi. Como o rei Davi: Embora todo o meu ser seja consumido, Deus é minha herança e minha rocha para sempre, conforme Salmo 72, 26. E cheio do consolo divino, ele ficou dias inteiros, sem se alimentar, sentindo uma admirável saciedade e todo o penhor do Espírito de Deus. Não sabia falar ou pensar em outra coisa senão seu Deus, e o amor que tudo ficava ocupado e cheio.